Fórum CBN Diário. Oferecimento Residencial Maria Esther. Seu apartamento agora é flex. Construção Beco Castelo. Apresentação Felipe Reis. Muito boa tarde para você que está participando conosco da programação dos 740 da CBN Diário, pelo AM ou então pelas nossas plataformas digitais. Este é o Fórum CBN Diário. Nós estamos começando o programa nesse momento. Vamos até as 3 horas da tarde. Daqui a pouco tem notícia na tarde com outras informações para você também. Mas, como você muito provavelmente já sabe e conhece, o Fórum CBN é o nosso espaço de debates aqui nos 740, onde nós procuramos reunir especialistas das mais diversas áreas para tratar assuntos extremamente relevantes para a nossa comunidade. E também, é claro, contar com a sua informação e atuar na prestação de serviço. Hoje, nós estamos reunindo aqui líderes empresariais destacados da nossa região metropolitana, porque um evento amanhã vai reunir os representantes das associações comerciais, os secretários municipais da capital, de São José, de Palhoça e de Biguaçu, e vai tratar do desenvolvimento econômico das cidades na Grande Florianópolis. Bom, e aí você pode se perguntar, hoje, numa segunda-feira pós-impeachment na Câmara dos Deputados, nós estamos falando sobre isso? Sim, estamos falando sobre isso porque um dos fatores que levou à aprovação do impeachment da presidente na Câmara foi a crise econômica. Todos nós sabemos que a dificuldade em vários setores da sociedade é muito intensa e espera-se que a solução possa vir o quanto antes. Por isso, nós mantivemos a pauta de hoje, que é absolutamente pertinente, e também pelo fato de que é uma boa oportunidade para nós sentirmos do mercado qual é a leitura sobre tudo isso que aconteceu e principalmente a expectativa para o futuro. Esse evento de amanhã, que nós vamos falar aqui no programa também, pretende fomentar a economia por meio da promoção do empreendedorismo e do desenvolvimento de potencialidades locais. Daqui a pouco nós vamos aprofundar esse tema aqui no programa. Participam conosco hoje aqui da nossa mesa a presidente da ACEBIG, a Associação Comercial e Industrial de Biguaçu, Sandra Molinário. Tudo bem, presidente? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Satisfação, Fernando. Da mesma forma, obrigado pela gentileza aqui conosco. Também está conosco o presidente da Emplo CDL São José, Marcos Cardoso de Souza, mais uma vez participando aqui conosco do programa. Tudo bem, presidente? Boa tarde. Tudo certo. Boa tarde a você e aos ouvintes também. Obrigado pela gentileza também. E o presidente da ACIF, a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, Sander Demira. Tudo bem, presidente? Boa tarde. Tudo bem, Felipe. Prazer também. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Obrigado pela gentileza dos três de estarem aqui conosco. Nós convidamos também o Leandro Porto Rosa, que é o presidente da Associação Empresarial de Palhoça. Ele deve estar se deslocando para cá e muito provavelmente o atraso é decorrente do trânsito intenso naquela região. Aliás, eu já presto serviço para você aqui. O Rian, que é taxista aqui da cidade, diz que na SC 401, perto do Floripa Shopping, trânsito sentido centro está totalmente parado, congestionado. Tem movimento intenso também na 401 no outro sentido, para quem vai para o norte da ilha. Obrigado, Rian, pela tua gentileza da informação por aqui. Você interage aqui conosco pelo nosso WhatsApp, o telefone é o 9181-3800, 9181-3800, que está à sua disposição para interação, para participação e, sobretudo, para você enviar as suas perguntas e opiniões sobre os assuntos que nós vamos tratar a partir de agora. Bom, eu vou começar pedindo a gentileza do presidente da CIF, Sander Demira, nos trazer, e aí a gente falou aqui antes do começo do programa, não dá para não deixar de tocar num assunto que foi destaque ontem, está repercutindo hoje ainda, que é a questão do impeachment. Para saber, presidente Sander, o senhor está à frente da instituição mais antiga aqui da mesa hoje, que é a CIF daqui da capital, vai comemorar em breve o seu 101º aniversário. Como vocês acompanharam o desenrolar dos fatos políticos ontem e que expectativas nutrem a partir de agora para esse momento de transição que se aproxima? A gente acredita que ontem foi um dia importante na vida do país, né? Na realidade, um momento em que muitos brasileiros já esperavam que acontecesse,
mas a gente vê com alguma cautela, porque ele é apenas, na nossa avaliação, um passo inicial do momento maior que a política brasileira precisa experimentar. Então, acho que é um ponto importante, né? Houve uma movimentação importante, o fato da aprovação da Câmara Federal do prosseguimento do processo de impeachment. Eu acho que ele é um gesto importante, é um gesto que gera algum momento de expectativa e de esperança para todos os brasileiros. Então, obviamente que isso é muito importante, mas nós não podemos nos afastar da atenção que o assunto requer, do cuidado que todos nós brasileiros precisamos dar ao assunto, e nós precisamos continuar a estar atentos, né? Esse, repito, entendemos que é um primeiro passo de muitos outros que precisarão ser dados, né? Há muita coisa que precisa ser investigada, muitas coisas que precisam ser apuradas, muitas responsabilidades precisam ser comprometidas. E eu acho que esse é o momento que nós vivemos no dia de hoje. Alegria por ter dado talvez um passo a mais, mas também comprometidos em avançar nesse processo. Realmente, nós não podemos ter a expectativa que o jogo foi ganho. Pelo contrário, talvez fez uma jogada que se avançou em direção ao gol do adversário, mas precisamos seguir firmes, unidos, comprometidos, para que a gente tenha esse processo de moralização do país concluído. Nós temos o presidente da Emplo-CDL São José, Marcos Cardoso de Souza, uma boa expectativa, do setor empresarial, evidentemente, com a possibilidade que se desenha, com a substituição de nomes. Pergunto isso porque o presidente Michel Temer, o futuro presidente, enfim, Michel Temer, vice-presidente, há poucos dias, se manifestou no sentido de intensificar uma aproximação com o empresariado. Dá para acreditar que isso possa acontecer? Isso, também complementando a pergunta, no teu ponto de vista, as alternativas que se tem hoje à presidente Dilma são adequadas? Bom, infelizmente as alternativas não são das melhores, né? Mas eu digo e repito a você que já tenho dito nos últimos tempos em relação ao processo contra o PT, contra o presidente Dilma, que nós precisamos resolver uma coisa de cada vez. A derrubada do PT, a derrubada da presidente Dilma é um passo importantíssimo, mas como bem disse o nosso presidente Sanders, é só o início de um processo. Você também não pode manter a Dilma no poder, manter o PT no poder com o discurso de que o que tem como opção é ruim. Nós não podemos admitir isso, e a própria situação tem dito isso, né? Tem dito que Eduardo Cunha não tem como liderar o processo na Câmara porque é investigado pelo STF, o Temer tem... Nós sabemos que, infelizmente, o ciclo político brasileiro chegou num caos total. A credibilidade da classe política está completamente zerada. Mas nem por isso nós podemos perder a fé num país melhor. Então eu acredito que a noite de ontem já ficou na história, já marcou a história como o início de uma nova era. Eu tenho total crença de que no cenário macroeconômico e político as coisas tendem a estabilizar, principalmente economicamente, porque as pessoas começam a acreditar nessa mudança, né? E como nós já dissemos nas ruas aí desde 2013, os que vierem pela frente, que aprontarem da mesma forma, que tiverem a mesma falta de respeito pelo eleitor, pela sociedade brasileira, certamente terão o seu fim de uma forma muito mais rápida e muito mais objetiva. O brasileiro está aprendendo a viver a política, está aprendendo a emitir a sua opinião, a participar do processo, e quem sabe agora daqui para frente, até mesmo intervindo nas questões municipais. Imagine você se nós tivéssemos essa movimentação contra os projetos de lei, muitas vezes absurdo, que nós vemos nas câmaras municipais, as atitudes incoerentes dos prefeitos. Então, o brasileiro começa a aprender que ele faz parte do processo e que a sociedade, sim, unida, tem poder de mudança. Então eu acredito muito num futuro promissor daqui para frente. Agora, não podemos acreditar que está tudo resolvido. Muito pelo contrário.
A Lava Jato ainda vai muito longe, as manifestações de interesse público pela moralidade na gestão pública ainda vai muito longe. Nós temos muita coisa para passar limpo. E uma vez derrubado o PT, se tiver que tirar o Michel, se tiver que tirar o Eduardo Cunha, eu tenho certeza que a sociedade consciente vai fazê-lo. E para encerrar, quero dizer a você e aos ouvintes da CBN que nós ganhamos muito com a consciência política. Eu tenho certeza que as próximas eleições vão dizer isso. As pessoas vão votar com muito mais consciência, com muito mais inteligência. Sabe que ontem eu estava acompanhando aqui para a CBN as manifestações que ocorreram em Florianópolis. Teve uma no Trapiche da Beira-Mar, foi organizada pelo Movimento Brasil Livre, pelo Vem Pra Rua, e tinha um caráter mais a favor do impeachment. E o Cadu Reis acompanhou a da Catedral, que era organizada por organizações sindicais, enfim, e tinha um viés contra o impeachment. E pelo que eu acompanhei, menos da do Cadu, mais da que eu estava presente, porque eu estava mais perto, e da manifestação dos próprios deputados, eu tive duas impressões muito claras. A primeira, de que as pessoas que estavam no ato, sobretudo aqui o da Beira-Mar, não viam no impeachment uma ação política significativa. Interpretavam esse ato de ontem como um recall, né? Não gostaram da presidente, então tira de lá porque a gente não concorda. Primeiro ponto. Segundo ponto, da parte dos deputados, um analfabetismo político gigantesco. E eu, inclusive, em alguns momentos na transmissão que a gente fazia pelo Twitter, nós estávamos ontem com a rede CBN, então a nossa cobertura foi mais digital, eu registrei isso. Alguns parlamentares falam tão mal e demonstram ter tão pouco conhecimento que a pergunta que me resta fazer é qual é a alternativa que nós estamos trabalhando e se não é o caso de nós pensarmos em uma reforma política ainda mais profunda. Porque... Teve um que disse que era pela paz em Jerusalém? Exatamente. Que absurdo que a gente chega, né? Não, e trocadilhos. Câmara Federal? Claro, trocadilhos infames. Eu ainda registrei, ontem comentei até aqui na redação da CBN, que eu estava assistindo um trecho da sessão na madrugada de domingo já, daquela sessão de mais de 50 horas, e um dos deputados estava presidindo a mesa na ausência do Eduardo Cunha, ao chamar um representante do Sergipe, fez aquela piadinha absolutamente sem graça de salão, dizendo, olha, agora é o Estado que tinha vocação para ser automóvel, mas ele conseguiu o Sergipe. Bom, num processo de impeachment, um processo seríssimo para política brasileira, o parlamentar se predispor a fazer piadinha desse tipo demonstra uma falta de seriedade absurda. O que a senhora pensa disso, presidente? Ontem também eu acompanhei, fiquei o dia inteiro, né, na televisão, acompanhando. E no final, sabe, aquilo, eu falei assim, gente, isso vai pro mundo, né? O que o mundo tá olhando pro nosso país, tá pensando, aí aquela frase, que país é esse, né? Não tem outro, né? E que virou eu não sei, mas eu acho que a palavra mesmo virou uma palhaçada mesmo no final, né? O pessoal já tava todo desgastado e todo mundo se justificando pelo filho. Aquilo eu achei uma falta de responsabilidade, sabe? Concordo com o processo era esse mesmo, né? Mas eu concordo quando você diz que tem uma falta de preparo dos nossos políticos. Isso a gente encontra também, principalmente com os nossos vereadores, né? A gente vê que piora muito, né? Que piora muito. Você vai numa audiência da Câmara Municipal, você fica estarrecido, né? Quer dizer que não tem um mínimo de cultura. Alguns são analfabetos, né? A gente tem que ver isso. Politicamente. Não questiono nem a educação formal. Não, mas eu acho que tudo começa pela educação formal. Toda educação formal, né? E você vê as pessoas falando ali tudo errado, quer dizer que conhecimento tem a pessoa, né? De literatura, de filosofia, de política, nada. Então, que político é esse, né? Que está gestionando o nosso país. Eu acredito sim que nós precisamos passar por uma reforma muito grande. Concordo com o Marcos quando diz que agora, nas próximas eleições, nós seremos mais seletivos, né? Mas precisamos buscar também pessoas, políticos com mais seriedade, com mais competências, né? E com mais comprometimento com a coletividade. Então isso é muito importante. Mas eu acredito também, de outra forma, que as pessoas do bem que queiram entrar pela carreira política estejam
preocupados, né? Porque vão acabar caindo na vala comum, né? É o que a gente está vendo. Felipe, só para não perder o ensejo, né? Que eu acho que é importante, quem nos ouve, mas eu acho que é importante a gente ver e avaliar isso tudo, mas a gente também fazer algumas reflexões. Fomos nós que colocamos esses representantes lá. Então, assim, nós temos, no mínimo, uma parcela grande de responsabilidade. Então, isso faz a reflexão para que a gente, enquanto eleitores, nós tenhamos o devido cuidado para escolher os nossos representantes, né? A velha máxima existe há muito tempo, né? Cada povo tem o governo que merece. Então nós precisamos refletir isso. A democracia é recente, né, presidente? Mas a gente acaba vendo, né, que se trocam muitos votos, né, pelo tijolo, pela dentadura. Ainda Sim, é a representação, é a nossa representação que está lá. Enquanto também nós, enquanto cidadãos, não tivermos uma consciência diferente e atuarmos politicamente, principalmente no nosso maior trunfo, que é o dia da votação e o nosso voto, né, fica difícil exigir posicionamentos diferentes daqueles que nos representam, mas realmente foi uma vergonha, eu diria, né? A grande maioria dos 513 deputados fazendo justificativas completamente equivocadas e se afastando completamente dos argumentos possíveis para defender o seu voto positivo ou não ao processo de abertura de impeachment, né? Então, fica a reflexão. E a questão da transparência, eu acho, com que ontem nós percebemos essa incapacidade política de muitos deputados, porque, como o presidente Sander falou, as pessoas costumam votar, depois não lembram quem votou e vão atrás lá de propaganda que vem na época de campanha, diz que o deputado foi absolutamente atuante, enfim, e a pessoa acredita. Agora, ontem nós estávamos num momento de muita transparência, no sentido de que a transmissão era ao vivo, nós não tínhamos a maquiagem da agência de publicidade, nós não tínhamos o cenário bonito, não tínhamos o texto decorado, e aí nós pudemos ver que a coisa realmente talvez não esteja do ponto de vista político mais adequada possível. Isso tudo interfere diretamente, e é aí que eu quero dar o gancho para a gente falar do evento de amanhã, na nossa situação econômica também, que teve um peso importante para a aprovação do processo, do encaminhamento do processo de impeachment ontem. Com esse evento que vocês estão organizando e vai acontecer amanhã, 19 de abril, qual é a intenção? Talvez aperfeiçoar um pouco essa visão e a expectativa ser intensificada para que nós tenhamos uma economia melhorada, pelo menos na nossa região? Eu não tenho dúvida. Acho que a iniciativa da CIF é louvável. Nós, enquanto vice-presidente de infraestrutura da FACISC, tanto o presidente Sander quanto a presidente Sandra participam conosco lá na regional da FACISC, e a bandeira desse mandato é o desenvolvimento econômico. Tanto a CIF já tinha esse evento planejado e fez a gentileza de nos incluir enquanto entidades co-irmãs, tanto São José quanto Palhoça e Biguaçu. E as entidades têm o mesmo intuito, colaborar com o poder público para que nós tenhamos efetivamente condições de desenvolvimento econômico. O que nós assistimos ontem em Brasília, o que nos decepcionou enquanto comportamento dos nossos parlamentares, eu não tenho a menor dúvida em dizer a você e aos ouvintes da CBN, é muito pior no cenário municipal. Sim. A gestão pública municipal é infinitamente pior. A aplicação dos recursos públicos, as prefeituras estão quebradas por má gestão, porque você gasta... Eu vou pegar São José como exemplo, que a lei de responsabilidade fiscal diz que você pode gastar 54% da receita corrente líquida, da receita corrente bruta, com folha de pagamento, mas não diz que é só a receita própria, pode ser a receita vinculada também. Ou seja, da receita própria do município de São José, mais de 80% está comprometido com folha. Aí eu digo a você, como faz desenvolvimento econômico? Sim. Como se investe? A nossa prefeita de São José, eu já disse isso a ela várias vezes, ela até agora, depois de 3 anos e meio de mandato, não entendeu o que é incubadora de empresas, tanto que em São José não vingou. Nós investimos mais que o dobro que a prefeitura e depois acabamos desistindo do pleito porque a prefeitura tirou todo o recurso, não pode mais investir, não tem mais dinheiro.
Então, o desenvolvimento econômico em São José tem deixado muito a desejar, uma pasta que não tem orçamento, né, que não tem liberdade de atuação, e é um tiro no pé para qualquer prefeito, porque se você não tem desenvolvimento econômico, você não tem arrecadação. A classe empresarial é que faz girar tanto o emprego quanto a renda, quanto principalmente os tributos que mantém o município e que, por sua vez, mantém o Estado e a União. Então, não apostar no desenvolvimento econômico é um erro que os prefeitos têm insistido em repetir. Então, acho que esse fórum é, sim, um caminho importante para que a gente possa compartilhar a ideia, para que os secretários possam compartilhar iniciativas. Florianópolis tem uma grande dificuldade, continua com a grande dificuldade na abertura e fechamento e alteração de empresas, que não é diferente de São José. E eu, para encerrar, quero dizer a você, por que Florianópolis, São José, não copia Jaraguá, que todo mundo diz que funciona perfeitamente? Por que tenta inventar a roda? Florianópolis é o único município cuja nota fiscal eletrônica não integra com nada. O único município no estado de Santa Catarina, capital. É possível isso? Não é possível. Isso é falta de gestão, isso é falta de interesse pelo desenvolvimento econômico. Então, eu espero que a gente, enquanto classe empresarial, possa contribuir um pouco nesse evento de amanhã. E, mais uma vez, eu agradeço ao presidente Sander pela oportunidade e parabenizo a CIF pela iniciativa. É disso que a gente precisa. Intervir, porque são nossos mandatários. Bom, a gente vai continuar falando sobre isso, porque essa é a nossa pauta base aqui do programa, esse evento de amanhã, que é um painel promovido pela CIF, acontece amanhã a partir das 2 da tarde na sede da associação e vai contar, além com a presença dos representantes das associações, também de jornalistas da área econômica. A Estela Benetti, do Diário Catarinense, por exemplo, vai participar também e nós vamos trazer detalhes sobre isso daqui a pouco aqui no programa. E também a sua participação pelo nosso WhatsApp, o telefone é o 91813800. A imagem chega aqui nesse momento no estúdio, parou completamente o fluxo na SC 401, sentido centro, e tem muita gente reclamando aqui já que está nesse congestionamento que já se estende até quase a região do norte da ilha. SC 401, toda a parada sentido centro agora. Se você precisa sair do bairro e vir para a região central, aguarde um pouco porque está complicada a coisa por ali. 2h29, nós vamos ao intervalo, voltaremos daqui a pouco. Fórum CBN Diário. Apresentação: Felipe Reis. Faltam 23 minutos para as 3 horas da tarde, 23 para as 3. Nós estamos com o Fórum CBN Diário, ao vivo aqui na CBN, trazendo as informações para você sobre o trânsito também, a prestação de serviço, ainda esse problema na SC 401. Mas, essencialmente, nós estamos discutindo por aqui a situação econômica e política. Amanhã tem um evento marcado pela CIF, vai ser às 2 da tarde, um painel que vai tratar sobre o desenvolvimento econômico das cidades da Grande Florianópolis. Qual é a nossa maior necessidade, presidente Sandra, dos municípios e dos empreendedores aqui da nossa região, quando o assunto é o desenvolvimento econômico? O que mais atrapalha que esse desenvolvimento seja franco e rápido? No meu entendimento, as questões da mobilidade urbana é um entrave muito grande entre os municípios e as pessoas que vêm tanto do sul como do norte, né? Nós vimos lá em Biguaçu, por exemplo, nós temos um polo de logística bastante acentuado, né? Então, essa mobilidade, tudo passa pela 101 e depois passa por Florianópolis, desce Palhoça. Esse é o maior entrave no nosso entendimento, a questão da mobilidade urbana, que já estamos discutindo, que está sendo discutida, enfim, né? Quem sabe a gente consegue, né, minimizar a própria alça de contorno também, minimizar, né? Porque a questão logística envolve veículos pesados, né? E um veículo pesado ocupa 2, 3 carros, né? Então é complicado. Fora a questão estrutural, pelo que eu me lembro, nós não temos em Biguaçu tantas avenidas largas o suficiente e muito bem estruturadas para receber um bitrem, por exemplo. Não, é só a 101 mesmo e as marginais.
Então, como é que esse veículo que vem de São Paulo, que passa ali pelo centro logístico, desce carga, sobe carga e vai seguir, vai passar até chegar a Palhoça, até ir para Porto Alegre, por exemplo, e nos outros estados, né, do sul, das outras cidades do Rio Grande do Sul. Não tem jeito. É nesse miolo que passa enquanto a alça do contorno não tiver sido concluída, né? Sim. Que é outra novela também, né? Sim, claro. Agora, do ponto de vista estrutural do negócio e da eficiência da gestão econômica, a crise evidentemente tem atingido o país inteiro de forma indiscriminada. Qual é a situação de momento, qual é o retrato econômico do mercado em Biguaçu? Nós temos registrado e sofrido problemas de desemprego também, a exemplo do que Santa Catarina tem sofrido. Uma ilha de prosperidade no Brasil já sofre esses impactos e os seus municípios consequentemente também. Qual é o quadro em Biguaçu hoje? Olha, o desemprego está sendo bem alto. Nós, inclusive, temos no anexo da CIBIG o Cine implantado junto conosco, no anexo. E eu vejo todos os dias, eu praticamente vou à CIBIG e sempre estou perguntando, né, quantos atendimentos. Então, o atendimento era previsto para 20 pessoas diárias. Nós já estamos chegando a 50, 60 pessoas por dia no Cine em Biguaçu. Quer dizer, atende toda a comarca, né? Então é preocupante porque a gente entende que hoje, infelizmente, o empresário, ele quando se vê numa situação de crise, como estamos vivendo, isso é notório, a primeira coisa que ele faz é dispensar o seu contingente, né? O que pelo menos dá para reavaliar, enfim, vai modificando. Mas é muito alto o desemprego lá em Biguaçu. Nós estamos realmente muito preocupados com isso. O presidente Sander, o presidente Marcos Antônio nos trouxe há poucos instantes essa informação, que eu até agora não consegui entender, porque é o seguinte, ele nos diz que a nota fiscal eletrônica ela não está integrada com praticamente nada aqui na nossa região. É a única região do estado em que isso acontece. Nós temos em Florianópolis um polo tecnológico fortíssimo, que representa, em termos de arrecadação, mais do que o próprio turismo. Como é que a gente tem essa dificuldade de unir esforços? Ainda na sexta-feira, falava aqui antes no intervalo, eu conversei com o Castanho Gusto, que é o superintendente da Grande Florianópolis, e eu disse para ele, olha, parece que os nossos problemas aqui, 85% deles, ainda existem porque não se tem integração. A gente está um município colado no outro, a maioria das pessoas aqui precisa passar por 2, 3 para se deslocar de casa para o trabalho e por aí vai, mas as coisas são vistas com muita distância. Não dava para a gente ter em Florianópolis um projeto para integrar as notas fiscais, para melhorar, do ponto de vista da tecnologia, o setor de serviços e comércio aqui na região? Felipe, perfeita pergunta, né? Aliás, essa é uma grande motivação do evento que teremos amanhã. Perceba, quando nós estávamos estudando o formato desse evento, nós fizemos uma pesquisa e veio uma resposta muito curiosa. Nós procuramos saber se já havia sido feita uma iniciativa parecida com a nossa, ou se havia um momento, um fórum, um espaço ou uma reunião onde os secretários de desenvolvimento municipais sentavam à mesma mesa, colaboravam nos planos, trocavam bons cases de sucesso e conversavam a respeito de soluções integradas, porque veja, nós temos esses 4 grandes municípios economicamente muito fortes e muito também dependentes. Sim. Vocês têm pessoas que trabalham em Florianópolis, mas que moram em São José e Biguaçu, ou vice-versa. A gente tem empresas que dependem umas das outras. Nós temos potencialidades diferentes nas regiões que poderiam ser alavancadas, ser trabalhadas em conjunto, e parece que se esquece de tudo isso. É difícil a gente desenvolver uma empresa se ela está numa ilha. É difícil desenvolver uma cidade se ela está ilhada. Então, não há, na moderna gestão, não há de se falar em isolamento, não há de se falar de não ter uma política integrada dos municípios. E existe, temos aqui uma região metropolitana. Então, a provocação é justamente essa, né? Esse evento de amanhã, ele se serve muito, sim, para trazer os bons exemplos, e as associações comerciais de forma colaborativa estão emprestando esse empenho, inclusive para entender de que forma e de que parte
a sociedade civil organizada, as entidades empresariais podem colaborar nesse processo. Agora, de fato, nós queremos ver a prosperidade, né? E a prosperidade passa por ter empresas mais fortes, empresas mais pujantes. Isso determina também o sucesso dos municípios, então é isso que nós queremos. Agora, de fato, não pode mais haver essa falta de entrosamento e de políticas de desenvolvimento econômico, né? Nós precisamos ver o que está sendo feito, bem feito em Palhoça, bem feito em São José, em Biguaçu, em Florianópolis, e integrar essas políticas. Realmente, uma cidade onde a indústria da tecnologia já é uma referência importante, nós temos esse tipo de situação. Hoje as empresas em Florianópolis, em média de 150 dias para conseguir fazer o seu processo de abertura, né? Existem empresas de tecnologia situadas no eixo da 401, ali próximo do governo do estado, que, salvo alguma informação mais atualizada, ainda estão aguardando os seus alvarás de funcionamento, de liberação, porque os imóveis que estão ali situados ainda não conseguiu cumprir ali a regulamentação necessária para estar regulamentada, né? Então, a gente precisa ter uma atuação mais próxima a isso, para que a gente tenha o desenvolvimento econômico da nossa região. E eu acho que esse ano, que é um ano que estamos à véspera de um pleito eleitoral, né? Mais importante, inclusive, a gente ter este movimento para que, de forma conjunta e integrada, nós possamos, enquanto sociedade civil organizada, oferecer, inclusive, um caminho, né? Uma sugestão de quais procedimentos podem auxiliar a desburocratizar todo esse processo. A presidente Sandra mencionou infraestrutura, e claro, é um tema muito importante, só que aos olhos do que nós enxergamos todos os dias, obras de infraestrutura, melhorias de infraestrutura, são projetos pelo menos de médio prazo, e nós temos a condição de ter projetos muito simples, que em poucos meses podem dar resultados muito positivos do ponto de vista de auxílio, de facilitação e fomento da atividade econômica de todos os municípios aqui da Grande Florianópolis. Eu me lembro aqui a gente falando dessa história, né, de que a gente tem uma referência em tecnologia na capital e uma dificuldade para avançar em algumas questões. Certa vez eu fiz uma reportagem da Universidade Federal de Santa Catarina, o pessoal estava lá no restaurante universitário, acho que há quase um semestre inteiro ou mais do que isso, sem feijão no almoço, porque uma panela de pressão tinha estragado. E aí eu me lembro, poxa, mas a Universidade Federal, que a gente tem referência em engenharia mecânica, engenharia de qualquer coisa, em N áreas, não consegue consertar uma panela de pressão? E aí vinha o problema, era a burocracia, porque não, mas aí tem que ver, porque daí é patrimônio, porque, né, tem que solicitar não sei o que, não sei quem. Burocracia, e as coisas não avançam. Eu tive recentemente a oportunidade de conversar aqui com a prefeita, na época da greve, da prefeita de São José, e a gente recebeu algumas críticas, e até bastante intensas. Teve um questionamento muito forte sobre a questão da atuação da Guarda Municipal de São José, que, segundo alguns relatos que nós recebemos aqui, não tem cumprido o seu papel, tem consumido muito dinheiro e atuando muito pouco. Eu queria saber, na tua leitura, presidente, o que dá para melhorar e quais são... Atividade que não é atividade fim do município. Então, eu escutei uma resposta do Dr. Rodolfo Pinto da Luz, dias desses, tive a oportunidade de estar com ele num evento, porque Florianópolis andou discutindo a possibilidade de ter uma universidade, e eu fui perguntar a ele, o senhor vai permitir que isso aconteça? Ele disse, vou. O dia que Florianópolis cumprir com todas as suas obrigações enquanto prefeitura, sim. Está cumprindo com a educação básica, está cumprindo com segurança, com saúde, está tudo em dia e está sobrando 10 milhões por ano, vamos abrir uma universidade municipal. Sim. Agora, você não faz o seu dever de casa, isso se chama fazer política. Isso não é planejamento de Estado, isso é planejamento de gestão. Quer dizer, eu ponho uma universidade, faço uma média, crio um monte de cargos, né? Então esses absurdos, essa falta de planejamento, leva o município à situação caótica como vive Florianópolis, São José, né, com gasto, guarda municipal. Como é que você cria uma guarda municipal para depois reclamar que você não tem dinheiro para manter? Sim. Isso é simples, é planejamento. O empresário investe pensando no retorno. Empresa, geralmente, tirando alguns negócios aí com a rentabilidade maior, mas hoje você não abre uma empresa para ter retorno antes de 4, 5 anos. Sim. E o empresário, o que ele faz? Ele calcula isso, investe para ter retorno. Às vezes tem que reinvestir, retorno um pouco mais para frente. E os nossos gestores públicos aplicam dinheiro e abrem
editais para compras e para coisas sem nenhum tipo de planejamento. E volto a dizer a você, o que nos leva a esse caos que nós estamos vivendo. Em relação ao São José, eu provei por A mais B que com um quinto desse dinheiro, você financiaria o mesmo número de alunos em universidades privadas, ainda com a possibilidade de receber esse dinheiro de volta, sem cobrança de juros, só com atualização em 200 meses, se fosse o caso, mas para o cidadão aprender que o dinheiro tem valor e não é dele, é da sociedade, sabe? Então, ações, agora, Felipe e ouvintes da CBN, são ações impopulares. Então nós vamos precisar de prefeitos daqui para frente, de gestores públicos que tenham coragem de fazer e que não queiram se perpetuar no poder. Porque hoje você faz uma ação dessa, pergunta para qualquer candidato, ele vai tampar o microfone e vai dizer para você, se eu fizer isso eu perco muita popularidade. Mas ele não está pensando na cidade, ele não está pensando na gestão, ele está pensando nele. Está pensando no coletivo. Enquanto nós tivermos pessoas pensando dessa forma, a gestão pública vai continuar um caos. Mas, volto a dizer a você aquilo que nós conversamos no início, a sociedade está de olho, a sociedade está aprendendo a votar, a sociedade está aprendendo a cobrar, e das próximas vezes nós vamos ver esses movimentos acontecendo nas prefeituras, nas câmaras municipais. E aí sim, nós vamos estar exercendo efetivamente nosso direito de cidadão e cobrando daqueles que estão lá a mando da sociedade. Eles são sim, efetivamente, os nossos empregados. E tem que aprender a agir como tal, no interesse da sociedade, no interesse coletivo. Faltam 9 minutos para as 3 horas da tarde. Este é o Fórum CBN Diário. Nós estamos falando hoje sobre o desenvolvimento econômico das cidades da região metropolitana, da Grande Florianópolis. Um assunto bastante pertinente e tem tudo a ver com o que a gente presenciou ontem na Câmara dos Deputados e deve presenciar nos próximos dias pelo avanço da história. Eu estou recebendo manifestações aqui pelo WhatsApp, 91813800. Muita gente comentando ainda sobre o que a gente falou no começo, a questão da crise política. O Sérgio Tavares, por exemplo, manda uma leitura aqui que vai bastante ao encontro do que disse o presidente da ENFLA agora há pouco, nessa última fala. Ele diz que sobre os parlamentares ontem, lá na Câmara, parece um bando de bárbaros, não respeitam ninguém, isso não pode ser visto por crianças. Imagina como dizer para uma criança que não pode fazer bagunça em sala de aula se ela vê essa balbúrdia na Câmara. Congresso Federal. Exatamente. Obrigado, Sérgio, pela sua... Só complementar a fala dizendo, Felipe, que a solução, que eu acabei não apontando a solução, né? A solução da Universidade de São José não é o fechamento, não é encerrar, botar todo mundo para a rua, não é nada disso. É simples. É fazer um acordo de ceder as atividades ou à Universidade, ao UDESC, a Universidade Estadual, ou à UFSC. Isso é plenamente factível e simples de fazer. O Neno de Biguaçu diz aqui que uma coisa muito clara é que nas administrações públicas o populismo impera. Para se manter no poder são capazes de tudo. Bom, vai também ao encontro que falou o presidente Marcos agora. E ainda uma manifestação que chegou aqui, o Volni pergunta se o plano diretor de Florianópolis está definido, já é aplicável em toda a cidade, porque dizem que está sob júdice. Ele quer saber aqui e a gente pode responder essa pergunta daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Fórum CBN Diário. Apresentação Felipe Reis. Faltam 5 minutos para as 3 horas da tarde, manifestações chegando aqui pelo 91813800. Volni perguntou antes do intervalo se o plano diretor de Florianópolis está definido, se já é aplicável no todo. Qual é a situação, presidente Sânia? Infelizmente a resposta para o nosso ouvinte não é positiva, né? Tá tudo ainda interrompido, tudo parado. Na realidade isso é um grande problema também, um atraso grande ao desenvolvimento econômico da própria cidade, né? Recentemente, inclusive, teve uma discussão sobre, e aí é uma coisa interessante para se entender, a possibilidade da SC 401, que foi concebida como uma rodovia, né? E rodovia no entendimento de uma via rápida para ligar dois pontos, que entre aqui o centro da cidade e o norte da ilha tem quase 20 quilômetros. E aí o entendimento, uma discussão de que se já não era a hora de se mudar esse conceito em função de todos os estabelecimentos comerciais, empresariais e quantidade de residentes que estão ao longo da via, né? Se transformar então a rodovia numa espécie de avenida e obviamente isso mudando a responsabilização hoje estadual para municipal. O mais engraçado é o seguinte, né? É que não existe uma integração entre a programação ou o plano, né? O planejamento
planejamento das rodovias com o plano diretor da cidade, né? Então isso não há, então por conta disso houve esse uso atrapalhado do solo urbano e que acaba prejudicando todos os problemas estruturais da própria cidade. Então é importante a gente entender isso. Agora, de fato, a resposta do nosso ouvinte é essa, né? Tem uma comissão empenhada em avançar esse processo de regulamentação do plano diretor, mas de fato a coisa está bastante atravancada. O Robert de São José, 90% dos gestores e servidores públicos precisam fazer intercâmbio com empresas privadas. Frequente prefeitura, festinhas todos os dias em horário de serviço, fumando, matando serviço, entre outros, uma vergonha. E aí ele diz aqui que é explicado como empresas como Intelbras estão bilionárias, como em matéria de final de semana, trabalho sério com regras. Ele quer dizer aqui que o que justifica o sucesso de algumas empresas é que elas trabalham em horários alternativos, inclusive, tem regras a cumprir e por aí a coisa funciona. Obrigado. Que a empresa privada visa resultado. Sim. Né? Então, não tem ponto facultativo. Não tem ponto facultativo, tem que trabalhar mesmo. Tem... Quer dizer, esse ouvinte que São José, pelo Observatório Social de São José, já foram pegos erros assim, dos mais básicos nos editais de licitação. E há 3 anos nós fizemos a indicação de que a prefeita investisse na qualificação da equipe que faz esse trabalho. E até hoje não foi feito. Como é que você quer um resultado diferente? Não vai ter nunca. O gestor público precisa, como em qualquer gestão privada, de qualificação. Cumprimenta-se com o chapéu alheio, né? Já dizia o filósofo que o problema é esse. Eu dei o exemplo aqui do ponto facultativo porque é uma coisa muito óbvia. Vai ter novamente agora, porque tem dia 21 feriado de Tiradentes, e certamente o pessoal vai emendar sexta-feira e por aí vai. No serviço público isso é muito comum. Teve aquele caso de Florianópolis, o feriado foi numa quarta, o outro era numa sexta, matou-se quinta-feira sem motivo nenhum, e a coisa simplesmente não funciona, né? Quero ver dar ponto facultativo. Sabe como é que os prefeitos fazem gestão de folha de pagamento? Eles fazem gestão assim, o secretário de Finanças diz assim: nós passamos 2% do valor limite da lei de responsabilidade fiscal. Ok, demite um pouco aí para dar uma segurada. Baixou um pouco, aumentou a receita, nós temos 2%, coloca mais gente para dentro. Então está sempre no limite, porque o interesse é juntar gente para poder fazer votação. Claro. São José tem quase 700 cargos comissionados e os outros municípios espalhados por aí, principalmente os menores, não são diferentes. Esse evento de amanhã, presidente Sander, é aberto? Qual é a abrangência que ele tem, sobretudo para quem está nos ouvindo agora e também preocupado com essa situação atual, gostaria de aprender um pouco mais para mudar a realidade? Em função da grande demanda e grande assertividade do evento, a gente não tem capacidade para receber todos os convidados, mas ao mesmo tempo, todos os nossos ouvintes que quiserem participar do evento, a Associação Comercial está disponibilizando através do seu site um link, então em tempo real o evento vai estar sendo transmitido, e também a possibilidade, se quiserem até antecipadamente fazer o encaminhamento de algumas perguntas, existe um e-mail da associação, painelacif@acif.org.br. Então os nossos ouvintes podem estar fazendo encaminhamento de perguntas, elas vão ser selecionadas, e caso durante o evento a gente ainda não tenha tempo suficiente para que todos os secretários possam fazer as respostas, aí oportunamente nós estaremos encaminhando, né? Justamente a ideia é um evento colaborativo, né? Então quanto mais participação dos munícipes, dos 4 municípios aqui vizinhos puderem entrar em contato conosco ou com a associação comercial, com as associações comerciais dos seus municípios, certamente serão bem recebidos para que a gente possa qualificar ainda mais esse evento. Bom, eu vou repetir o e-mail aqui, é o painelacif@acif.org.br, e o evento vai estar sendo transmitido também na internet pelo site acif.org.br, né? Tem essa possibilidade de você acompanhar onde quer que esteja e participar dessa discussão também. Bom, eu queria agradecer muito a gentileza dos senhores de terem participado conosco aqui do programa, terem vindo nos trazer um pouco mais de avaliações sobre esse cenário e evidentemente também prestigiar o evento. Estiveram conosco a presidente da CEBIG, Associação Comercial e Industrial de Biguaçu, Sandra Molinaro. Pois não. A CEBIG, ela tem uma vertente um pouco diferente. Sim. Ela é uma associação empresarial e cultural de Biguaçu. Ela tem essa vertente um pouco diferente das outras ACIs. Então, está registrado.
também o presidente da Enfro CDL São José, Marcos Antônio de Souza, e o presidente da ACIF, Sander Demira.